E só pra resumir isso aqui, naquela mesma semana que eu tive essa conversa com Deus, o pastor foi lá na minha casa, eu recebia muitas visitas dos irmãos. Parece que eu já sentia que eu estava prestes a morrer, porque todo mundo resolveu fazer visita. Ia lá com palavra, né, acalmando meus pais, e eu falei, o Senhor vai me levar mesmo. E aí o pastor foi lá na minha casa, e ele, de todas as visitas, foi o único que chegou perto de mim e disse assim... Eu vou lhe dizer algo, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou, eu vou lhe dizer algo aqui. Nessa semana, o Senhor fará uma cirurgia em você e te deixará uma marca para confundir a medicina. Pois passou 3 dias depois dessa visita. Eu estava deitada e o Senhor me despertou pela madrugada e Ele me deu uma visão. E nessa visão eu me via em uma sala de um hospital muito lotada. E muitas pessoas, elas balançavam as suas fichas médicas gritando, dizendo, Senhor, me salva. Senhor, eu estou morrendo. Senhor, olha a minha causa. E eu olhava para minha mão, irmã Iraci, e eu via a ficha médica, e eu olhava para aquela multidão e pensava o seguinte, vai demorar muito para ele me chamar. E eu sentava no corredor muito longo, com muitas portas e muita gente de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as línguas, balançando as suas fichas médicas, dizendo, Senhor, me salva, me salva, me salva. E eu sentada ali olhando para minha ficha, de repente eu olhei para o lado esquerdo. Aquele corredor imenso, e de repente de uma das portas saiu um médico muito alto. E ele foi passando no meio de toda aquela multidão. E quando eu vi, ele parou na minha frente e fez assim, ó. Eu coloquei aquela ficha na mão dele. Ele olhou aquela ficha e ele disse pra mim, eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu ouvi uma voz como de uma trombeta. E ele dizia pra mim, se levanta. E eu me levantei na frente dele. Quando eu me levantei, ele abriu o jaleco e tirou do jaleco uma pinça de ouro. Ele falou pra mim assim, me mostra onde dói. Quando eu coloquei a mão na minha cabeça, eu senti a carne esponjosa do tumor. A minha mão ficou assim, Roberta. E ali eu entendi a proporção da doença que eu estava dentro de mim. Ele não falou nada. Ele abriu a pinça e colocou a pinça entre aquele caroço. Ele apertou, sentiu uma dor muito aguda. De repente ele tirou, guardou, disse mais uma vez pra mim, coloca a mão onde dói. Quando eu coloquei a mão não tinha mais nada. Antes da visão acabar, ele disse pra mim, é quando você vai sofrer por algo que não existe mais. Eu me despertei, comecei a gritar do meu quarto dizendo, mãe, alguém mexeu dentro da minha cabeça, eu tô sentindo alguma coisa aqui dentro, tá faltando alguma coisa. A minha tomografia, só pra finalizar o testemunho aqui, a minha tomografia era uma tomografia de emergência, pedida com muita pressa. Então o que aconteceu? Eu fui fazer naquela mesma semana todos os exames que eu tinha que fazer. A tomografia de 27 ângulos na minha cabeça. Isso. A consulta também com a neuro. Depressa, fui pra neuro, entreguei a tomografia. Quando ela abriu, ela falou assim, ué. Aí ela falou assim pra mim, não tô conseguindo enxergar direito não, deixa eu colocar na placa de luz. Aí ela me chamou minha mãe e falou assim, vem cá, vocês conseguem ver isso aqui? O quê? Isso aqui no crânio, o quê? É um risco. Se essa mensagem falou com você, curta e comente com um amém. E não esquece de se inscrever e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso.